Mais uma vez, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Eu sempre tenho pedido que, quando vou pregar, que eu gosto de estar com as mãos livres, né? Por isso que eu peço assim para a colocação do pedestal, porque eu, particularmente, me sinto mais livre na questão é questão de cada pastor tem sua metodologia de transmitir a palavra do Senhor. Antes de qualquer coisa, meus queridos, vamos trazer aqui até o momento o que foi feito neste culto. Chegamos aqui e desde o início estamos glorificando o nome do Senhor. Já houve gratidão pela mulher congregacional, até dizia para o nosso irmão Adriano, olha, quase 99% vieram aqui para frente, né? E não tem, em todas as igrejas que eu conheci, a maioria é constituída por mulheres, e louvado seja Deus. Eu acho interessante o seguinte, aquela visão que as feministas tentam passar, que a Bíblia, que a palavra de Deus, que o próprio Deus, machismo, muito pelo contrário, as mulheres foram, ao longo da história, muito privilegiadas, abençoadas, aquelas que buscaram o Senhor. Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus? As mulheres, né? As mulheres estavam ali, e as mulheres sempre desempenharam um papel muito, mas muito importante. Eu não digo que como coadjuvante, porque aquele que está à frente de tudo é Deus, irmãos. Dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Então, Ele é o cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Então, trago palavras aqui de gratidão a Deus por cada mulher congregacional, por cada mulher que tem o seu coração voltado para servir ao Senhor. E também o conjunto Rosa de Saron está aniversariando, né? São 20 anos, é isso mesmo? 20 anos? Nós não sabemos quando Jesus virá, sabemos que Ele voltará. Amém, irmãos? Então, se mais 20 anos o Rosa de Saron tiver, que seja para a honra e glória do Senhor. Mas se Jesus voltar antes, que até lá a ordem é uma só, fazei tudo, quer seja por palavras ou por obras, fazei para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, eu estou muito feliz. Como sempre, é um desafio trazer nesta igreja, ou em qualquer igreja, mas principalmente nas igrejas que conhecem a palavra do Senhor, trazermos textos, trazermos assim a mensagem de Deus. Eu me sinto honrado. Quando fui convidado pelo reverendo, nosso pastor, de imediato disse, não, pastor cooperador, o nome já diz, tem que cooperar, né? Eu espero que os irmãos cooperem conosco, orando, intercedendo, porque Deus vai falar com você, amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. O tema de nossa mensagem hoje é justamente mensagem à igreja. E aqueles que trouxeram a palavra do Senhor, abram comigo em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Todos que encontraram, digam amém. Apocalipse, capítulo 3, versículos, né? Tanto faz, 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Até aqui, meus queridos. Vamos orar nesse instante mais uma vez? Santo e eterno Deus, damos-te graças, Senhor, por esta palavra, que ela venha para nos iluminar, para nos despertar, para uma vida de santidade, de prestação, de serviço espiritual, meu Pai.
Porque, meu Deus, nós estamos aqui com um mandato cultural, meu Deus. De onde nós estivermos, refletirmos a glória de Cristo Jesus, meu Pai. Então, não é somente hoje, mas todos os dias da nossa existência, a igreja saiba que há uma porta aberta, meu Pai. E que não há impedimento para a proclamação do Evangelho. E se houver, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, meu Pai. Aquece desde já, meu Pai, o coração de cada um. E como nosso amado irmão orou, que abramos, Senhor, o nosso coração e também os nossos ouvidos, para que possamos estar atentos àquilo que o Teu Espírito Santo, meu Pai, vai ministrar, meu Deus. Eu te peço, porque eu sei das minhas limitações, Senhor. Não quero aqui usar, Senhor, ó Deus, sublimidade de palavras, ou nenhum tipo de eloquência humana, mas a eloquência que vem do Teu Espírito Santo, meu Pai. Derrama sobre esta igreja o dom do Teu Espírito cada vez mais abundantemente, Senhor. Enche-nos da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, do Teu perdão, Senhor, do fruto do Espírito, meu Pai. Abençoai cada pastor, Senhor, cada missionária, onde estiver agora pregando a Tua palavra, meu Pai. A Tua palavra sem falsificação, sem dolo, a Tua palavra pura, porque a palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, meu Pai. Te damos graças, Senhor, que os nossos ouvidos, o nosso coração estejam totalmente cativos à Tua palavra nesta noite. Ó bom Espírito Santo, bondoso Espírito Santo, me ajude agora a transmitir estas verdades tão profundas a esta amada igreja. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus queridos. Apocalipse, que quer dizer revelação, e apenas a título de informação sempre costumo fazer, eu gosto muito na parte introdutória. É interessante que nós sabemos, por exemplo, o autor, o apóstolo João, estava preso, exilado na ilha de Patmos. O ano em que foi escrito, provavelmente 90 depois de Cristo. Mas entre as curiosidades bíblicas não é nada de místico ou de misticismo. Mas uma coisa que eu comentava com minha esposa hoje, porque aquele que ama, aquele que realmente, irmãos, ama a palavra, ele tem que ler, estudar e se aprimorar em tirar o melhor da palavra de Deus. Então, antes de preparar uma mensagem, eu procuro me preparar e também preparar o meu coração para ser alimentado, porque não posso e nenhum pastor pode passar aquilo que ele não tem. Então, eu lendo comentários, pesquisando, descobri algo interessantíssimo. Essas cartas que foram escritas para igrejas de todas as épocas, daquela época, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, eu reitero aqui, né? E vocês já ouviram muitas vezes, é atemporal. Enquanto o mundo estiver aqui, esta palavra será válida para todas as gerações, não apenas para o passado. Então, aquilo que está escrito aqui, não apenas em Apocalipse, mas de Gênesis a Apocalipse, passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E sabe o que foi que eu descobri, irmãos? Que, começando pela primeira igreja, indo até a última, que é a carta à Laodiceia, foi escrito, registrado, é uma curiosidade bíblica, e alguns de vocês vão gostar disso, de saber. Foi escrito no sentido horário. Se você pegar um mapa das igrejas aqui inseridas, você vai notar que isso é como se fosse um relógio, e vai no sentido horário. Interessante. Que coisa, eu fiquei assim, os mistérios de Deus, as coisas como Deus vai fazendo, não é? Começa ali, em Éfeso, Esmirna, cada uma tem uma exortação, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, que nós vamos entrar aqui neste contexto, e Laodiceia. Então, eu fui olhar e vi várias vezes, vários mapas, para depois não trazer-vos aqui uma falsa assim, indicação, uma falsa informação, mas é verdade, começa de baixo e vai como se fosse um relógio. Quer dizer, será que não é o relógio do Senhor? Deus tem um tempo para todas as coisas.
Amém? E também eu quero dizer uma coisa, meus queridos. Vejam bem. Cada igreja, alguns teólogos dizem que representa a igreja em determinado tempo da história. Mas também, por outro lado, que estas igrejas estarão aqui na terra durante toda a fase da humanidade. Eu, particularmente, acredito que estas exortações podem ser aplicadas à vida de comunidades, mas também ao cristão particularmente. Então, vamos aqui ouvir aquilo que o Espírito do Senhor tem para nos falar hoje e sempre. Amém, meus queridos? Primeira coisa, devemos ouvir a voz do Senhor. Meus amados, tempos que muitos estão ainda tentando cair na realidade, estão tentando despertar como se fosse de um pesadelo, não estão muitos acreditando no que se passa hoje no Brasil, no mundo, porém é bom despertarmos, porque Mateus capítulo 24 é um capítulo escatológico, ou seja, que fala do final dos tempos. Então, nós não deveríamos ficar assim, assoberbados, não deveríamos ficar assustados, porém alertas, porque tudo que está na palavra vai se cumprir. E aqui nesta carta que foi endereçada a esta igreja, uma igreja muito importante na época, e também trazendo informação, onde ficava, pastor, essa região? Na atual Turquia Ocidental. Todas essas igrejas estavam ali naquele perímetro da atual Turquia Ocidental. E Filadélfia, eu creio que os irmãos sabem, quer dizer amor fraternal. Então, vamos à palavra do Senhor. Tudo isso foi apenas a introdução para que você comece a ter, aquela degustação espiritual. Temos a degustação material, do nosso alimento, mas precisamos ter mais ainda a degustação, a apreciação da palavra do Senhor. Meus queridos, Jesus, Ele tem a chave, Ele tem a autoridade. E nós sabemos que é comum hoje, quando alguém é honrado pelas prefeituras, aí recebe a chave da cidade, acontece isso. Porém, é uma chave humana, é uma chave temporária, até mesmo pela nossa brevidade, a nossa vida passa, é fugaz, é um vapor. Porém, aquele que morreu, mas que ressurgiu, como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele tem as chaves de Davi, ou seja, ele tem o reino, a primazia, o controle, a soberania, tudo está nas mãos de Jesus Cristo, irmãos. Então, esta pandemia está debaixo do controle de Deus. As lutas que nós passamos estão debaixo do controle de Deus. As enfermidades que padecemos ocasionalmente, alguns passam um ano enfermos, ou 6 meses, ou 2 meses, ou 2 dias, mas saiba você que Jesus, o Jesus em quem nós cremos, e aquele a quem nós louvamos e adoramos aqui, hoje, e todos os cultos, todos os dias da nossa vida, Ele tem a chave de Davi, Ele tem a autoridade. Tem pessoas que eu fico, irmão, sem compreender, que tem, ou que prestam, não digo que prestam culto, mas que prestam mais atenção àquilo que o maligno está fazendo e deixam de prestar atenção àquilo que Deus fez e àquilo que Deus está fazendo e àquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a dizer a esta igreja, e ele vai falar para você, já está falando, ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Meus irmãos, Jesus, Ele morreu pelos eleitos, Ele morreu para nos salvar, Ele morreu pela sua igreja,
Então aquele que começou a boa obra há de completá-la. Creia nisso, que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Paulo, naquele hino fabuloso, disse: quem nos separará do amor de Cristo? Fome, tribulação. E se Paulo estivesse vivendo hoje, diria: pandemia? Não, irmãos, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Eu vibro com essa mensagem, irmãos, porque o nosso Deus, eu me lembro sempre daquele filme, Deus não está morto, Deus está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos despertar, irmãos, porque a igreja dos últimos tempos será perseguida terrivelmente. Eu confesso que eu queria ler todo esse texto, que vai até o versículo 13, mas eu vi, meu Deus, teremos que deixar para uma outra oportunidade, para darmos continuidade, porque o tempo não daria para esgotarmos hoje, eu confesso, esses versículos. E eu prefiro trazer apenas duas ou três coisas mais significativas, não que o restante não seja, mas alimentá-los de uma maneira que vocês saiam daqui prontos para combater o bom combate da fé em Cristo Jesus. Então, acalme o seu coração. Quem dá a última palavra não é a mídia, não é a Rede Globo, não é ninguém famoso, rico, pobre, ninguém. É Jesus Cristo que está no controle da nossa vida. Nem você está no controle da sua vida. E amém por isso. Porque ai de mim se eu controlasse a minha vida. Quem controla a minha vida é Jesus Cristo. E Ele abre e Ele fecha. Ele é que faz, irmãos. A igreja, eu sempre falo aqui, a igreja cumpre o seu papel cultural, o seu papel cultural de levar a mensagem do Evangelho, de evangelizar, de fazer missões, mas quem salva, quem enche com o Espírito Santo, quem aquece o coração, quem cura, quem liberta é Jesus Cristo, não é um homem. E quantas vezes nós vemos aí as pessoas idolatrando homens? Vimos essa semana uma cena terrível, eu vi lá e não partilhei, mas não sei se foi no Instagram, não foi no Instagram, Josi? Num programa de televisão, irmãos, Jesus falou, para que vocês tenham ideia, o tempo que nós estamos vivendo, que os falsos profetas fariam coisas terríveis e que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, lá no país da África, uma reunião de bruxos, e o feiticeiro Mor, ou seja, o maior deles, o chefão, ele levitou, irmãos, e não foi truque, não. É aquele que vem para matar, roubar e destruir, seduzir as nações. E ele levitando, e os seus seguidores estavam ali. Mas Jesus alertou. É por isso que nós devemos estar atentos. E eu vejo aqui a repetição. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê, irmãos? Eu conheço pessoas que já deixaram o Evangelho e foram para o Espiritismo. Falta de o que? Estar alicerçado na palavra do Senhor. E o apresentador, e a minha esposa muito bem lembrou, não foi no Instagram, foi na televisão, ele disse: eu quero saber esse mistério. O camarada, irmãos, mais ou menos uns 5 metros ou mais do que isso, levitando. Não foi truque, foi o inimigo. E você duvida que o inimigo faça isso, irmãos? O inimigo, ele cura, mas ele leva a alma da pessoa. E Jesus disse: não adianta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é verdade? Então a igreja, essa igreja dos últimos tempos, irmãos, o crente dos tempos finais tem que estar preparado. Eu não vejo o cenário melhorar, a não ser quando Cristo definitivamente colocar o calendário divino, instaurar o seu reino. Mas até lá vamos ter força, a força do Espírito Santo. Até lá vamos acreditar que nenhum mal vai nos acontecer, e aquilo que nos acontecer será com a permissão de Deus, irmãos, mas o Senhor estará com o seu povo. Amém, irmãos?
eu creio que Jesus vai estar comigo. Não sei, confesso, se um dia eu terei que dar minha vida por amor ao Evangelho, do jeito que as coisas estão assim, passando rapidamente, os anos estão voando a uma velocidade inacreditável, então tudo pode acontecer, irmãos, em menos de um minuto. Um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como o quê? Como um dia. Então, tudo pode acontecer num abrir e fechar de olhos, a vinda do anticristo. Mas o Senhor, Ele confortou essa igreja como Ele está confortando você, porque nós sabemos, até aqueles que estão em casa, que tem pessoas que estão talvez estremecidas, ou talvez apavoradas mesmo, que chega esse momento na nossa fraqueza, irmãos, mas Ele diz, olha, eu tenho a chave de Davi, eu tenho um controle. E essa igreja, irmãos, não era igreja rica financeiramente, mas era uma igreja que dependia completamente de Deus. E é assim que nós devemos ser. Lá na frente nós vamos ver a igreja de Laodiceia, igreja rica, abastada, chegou ao ponto de dizer que Jesus a repreendeu severamente, porque Jesus estava do lado de fora. Essa igreja de Laodiceia, em contrapartida com esta igreja, a de Laodiceia, achava-se tão beneficiada que não precisava de nada. Esta é a igreja que precisa de tudo, irmãos. Coitado do crente que achar que não precisa de nada, que já ora muito, que já lê muito, que já estuda muito, que sabe muito. Nós não sabemos nada, irmãos. Eu confesso, eu não sei pregar. Eu prego pela misericórdia do Senhor. Não é falsa humildade não, irmãos. Eu sempre peço a Deus, Senhor, me ensine a pregar, porque cada culto é diferente, cada culto há um contexto diferente, irmãos. O Senhor tem a chave, Ele abre, está aberto, fecha e está fechado. Depois Ele diz uma coisa que eu me maravilho com isso: conheço as tuas obras. O Senhor conhece cada um aqui, da minha direita à minha esquerda, aos irmãos que nos assistem, que nos dão esse prazer de estar nos acompanhando e participando pela internet também. O Senhor conhece as tuas obras. O Senhor conhece a dedicação de cada mulher que esteve aqui e que agora está assentada ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor conhece a dedicação de cada grupo musical desta igreja. O Senhor conhece a tua obra. O Senhor conhece a tua vida. Aliás, o Senhor te conhecia antes de você ser formado no ventre da tua mãe. O Senhor já tinha te escolhido. Então, isto é um motivo de glorificarmos mais um entre tantos outros, de darmos 1000 louvores e glórias e aleluias àquele que é fiel e não falha jamais. Ele fala, conheço as tuas obras. Isso traz segurança para aqueles que perseguidos, mas não desamparados, para aqueles que oprimidos, mas não desamparados estão, porque sabem que Deus olha por eles. Há um texto que diz, porquanto os olhos do Senhor passam por toda a terra. Não adianta fingir, nós temos que ser. Não adianta mostrar serviço, nós temos que fazer o serviço cristão e fazermos com alegria. Não interessa a tua função na igreja, onde o Senhor vai te designar, onde o Senhor já te designou, faça e faça com alegria, porque o Senhor está vendo a tua obra. E naquele glorioso dia, e que já foi louvado aqui, irmãos, quando Jesus voltar, o galardão nos espera, e o Senhor dará a cada um de acordo com a sua obra. Ou seja, o galardão não é a salvação é igualitária, mas o galardão é diferenciado de acordo com o serviço que prestamos ou que deixamos de prestar à causa de Cristo e ao próximo. Nós devemos estar aqui, irmãos, com alegria. Sabe quando você é convidado para aquela festa? A maior festa que existe é o cultuar a Deus, como nós estamos fazendo aqui nessa noite.
Deve ser a maior festa, o maior banquete de todos, irmãos. Não é aquele churrasco que você é convidado, não é aquela festa de aniversário, não é aquele casamento, mas estamos aqui glorificando o nome de Deus, falando àqueles que estão desesperados. Porque muitos estão desesperados e precisam de luz, e a luz é Jesus Cristo. O Senhor conhece a tua obra. Eu fiquei com isso no meu coração. O Senhor conhece as tuas ações, as tuas atitudes, aquilo que você tem vontade de fazer e às vezes tem sido impedido, mas eu digo uma coisa, meus amados, com experiência própria, me permitam. Se aquilo que você tem no seu coração foi Deus que colocou e é para a glória do Altíssimo, Ele vai realizar. Não tem crise, o reino de Deus não tem crise. Tem crise aqui no Brasil, tem crise na Venezuela com o comunismo maldito, tem crise no mundo todo, mas no reino de Deus não tem crise, porque a porta está aberta. Amém, meus amados? Então, saiba, descanse nisso. Se você está sendo injustiçado, e eu ouvia hoje pela manhã o nosso pastor falando sobre resolução de problemas, de rancor, e realmente eu até coloquei uma nota sobre isso. Rancor, raiva, falta de perdão, tudo tem que ser resolvido. Agora saiba de uma coisa, o Senhor conhece as tuas obras. E adiante ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Portas da salvação, as portas da proclamação do Evangelho, as portas missionárias, as portas, meus irmãos, para evangelizar. Olha, se esta igreja fosse esperar estar milionária, vamos falar assim, em questões, em termos materiais, jamais faria aquilo que ela tem feito, mas cada obra eu vejo que é movido pela fé, e é por isso que Deus tem abençoado, porque onde há fé, Deus se faz presente, Deus habita no meio dos louvores, irmãos. Quantas obras que eu já vi por aí, que tinham tudo, aparentemente, mas não tinham fé, não tinham devoção, não tinham testemunho, então não tem nada. Mas se uma obra, se um crente, eu digo, aplique para você também. Às vezes você pode pensar: Senhor, esse ano que eu pensava fazer isso, mas está tão difícil, está horrível, mas Deus abriu uma porta diante de ti. Não estou pregando o evangelho da prosperidade, mas eu estou pregando a prosperidade do Altíssimo, a prosperidade de Deus, aquilo que é para você, aquilo que Deus já proclamou: eu abençoarei meu filho, eu vou abençoar minha filha, ninguém impedirá de você ser abençoado nesta vida, meu querido. Você crê naquilo que eu estou dizendo, irmãos? E eu espero que esse amém seja sincero e não seja para o pastor Cláudio, mas seja para a glória do Senhor. Para mim eu não quero isso não. A honra, a glória e o poder pertencem ao Senhor. O Senhor fala, conhece a nossa estrutura, mas colocou uma porta aberta, irmãos, para uma igreja pobre. O salmista Davi disse: eu sou pobre e necessitado. E sempre eu falei com várias pessoas, eu nunca vi um rei pobre. Ele era riquíssimo, né? Mas ele, na sua condição miserável, pecaminosa como homem, e como nós devemos nos colocar, porque Paulo também disse: miserável homem que eu sou. Irmãos, eu prego não é porque eu tenho eloquência, nem porque eu estudei, sou bacharel em teologia, não. Tem muita gente que é mestre em teologia, PhD em teologia, mas está enganando as pessoas. Eu estou aqui pregando pela misericórdia do Senhor. E qualquer pastor verdadeiro e piedoso sabe disso, que não são os títulos que fazem dele um pastor, mas é a chamada. Então você foi chamado para sair do mundo, você foi chamado para a santidade, e Deus está lhe santificando, e Deus está lhe preparando, porque nós vamos para a Nova Jerusalém, e ninguém impedirá, porque aquele que abriu o mar, aleluia, louvado seja Deus, é o Deus dessa igreja, irmãos.
aquele que te chamou, a ovelha negra da família, é aquele que liberta, é aquele que abre portas, e as portas continuarão abertas. Eu gosto muito do ímpeto do nosso pastor, quando ele afirma as coisas como ele tem feito. Ele não nega a realidade, né? Tem dificuldade? Tem, mas ele diz, vamos fazer, e é feito, irmãos. Eu vou dar só um rápido exemplo, esse aquário aqui, eu digo, eu já criei peixe de aquário, mas o único aquário que eu nunca vi com peixe, aqui tem ovelha, é um aquário diferenciado, porque tem o nosso irmão ovelha ali, glória a Deus. Mas, irmãos, não tinha condições, mas quem foi que abençoou e que abriu a porta? Quem foi? Foi Deus, meu querido. E lá em Efésios está escrito, ora, aquele que é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou imaginamos, a Ele a glória, meus irmãos. Então essa igreja não pode ser uma igreja fria. Frio, só essa central de ar. Nós devemos ser uma igreja aquecida no poder do Espírito Santo, com ordem, com decência, mas vamos deixar o Espírito Santo ser derramado, irmãos. O Espírito Santo quer encher, o Espírito Santo quer tomar conta da tua vida, para que você se sinta liberto e não oprimido. Eu fico tão triste, eu fico vendo por aí como estão as pessoas. Eu entro em contato com pessoas, irmãos, cristãos, não cristãos, de todas do tipo que você imaginar. Mas a pior coisa que eu vejo é quando são cristãos, estão com medo de viver, medo de morrer. Mas Paulo diz, para mim o morrer é lucro, porque a porta está aberta, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. O Senhor abriu uma porta, e Ele disse que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força. Eu tenho pouca força, irmãos, e às vezes quase nenhuma. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, vamos viver um tempo, eu estou quase que finalizando. Se me for dado outra oportunidade, talvez até dê prosseguimento, porque é um texto muito enriquecedor e oportuno para a nossa época. Mas prepare-se. É nesse contexto que o Senhor falou para a igreja daquela época e para a igreja de hoje. Vamos passar por lutas. E eu digo até a você, em casa ou amanhã, leia do versículos 9 até o versículo 13, que você vai entender um pouco mais e Deus vai falar com você aquilo que há de suceder com a igreja. Mas Deus estará conosco. E olha, irmãos, mesmo tendo pouca força, digo fraco, sou forte, porque Deus está conosco. Perseguições, o palco já está preparado, armado para a ascensão do anticristo. E depois nós sabemos que o Cristo verdadeiro, o Messias, Jesus, o nosso Salvador, aquele que habita no nosso coração, ele virá para acabar com o mal de uma vez por todas. E será entronizado, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus, irmãos! Eu aprendi a servir um Deus vivo, irmãos. Um Deus, e Jesus, Deus homem, não tinha dinheiro para imposto, mas a porta estava aberta. Jesus disse, olha, lança o azorrague, lança ali e tira o peixe. Aí vem o peixe e vem uma moeda com peixe. Deus é maravilhoso, irmãos. Quanto tempo vamos viver ainda? Falo fisicamente, cronologicamente não sei. Eu vejo aqui essa igreja tão bonita, tem crianças, e chegando mais, glória a Deus, adultos, anciãos, isso é que faz bonita a igreja, mas prepara-te, igreja. Perseguições virão sobre nós, irmãos. À medida que quisermos ser mais fiéis a Cristo,
o mundo vai nos apertar, porém, maior é aquele que está conosco. Algo que eu tomei conhecimento, e é que é motivo desta igreja orar e interceder, porque temos que orar mais, irmãos, para que vocês tenham uma pequena ideia do que está acontecendo nos bastidores. Existe projeto e lei para serem aprovados no Brasil, de que não existe, eu vejo vendo as criancinhas aqui, né, o bebezinho que daqui a pouco vai, mas existe um projeto maligno para que não exista mais banheiro de menino nem de menina. Quer dizer, quem vai colocar seu filhinho, sua filhinha no colégio, que coisa é essa, irmãos? Eu digo uma coisa, irmãos, o mal vai realmente, durante um certo tempo, triunfar, mas não totalmente, porque Deus, em Cristo Jesus, vai refrear isso. Agora, a igreja não pode cruzar os braços e deixar de orar. Por isso que quando essa igreja ora, eu digo, o milagre já foi feito. Quando essa igreja intercede, eu digo, Deus já está mandando o recurso. Porque o recurso, um pastor falava comigo semana passada, de Pernambuco, esse pastor Cláudio, bota essa rádio para frente, bota para tocar, porque recurso Deus tem. Agora falta os obreiros. E digo, vamos para frente. Agora pense numa ansiedade, eu confesso. Pregando aqui, quem vê assim, mas eu digo, estava dizendo para as irmãs, a irmã que está gestante, né? E eu com essa gestação dessa rádio, mas eu creio que a porta está aberta e um pastor me desafiou, disse, pastor Cláudio, eu tomei até um susto, disse, milhares de pessoas serão salvas. Eu digo, meu Deus, que responsabilidade. Josi que eu diga, que está vendo o quanto eu estou ansioso e nervoso, eu confesso, nervoso. Mas se Deus quiser, com as orações dessa igreja, com a ajuda dessa igreja, essa porta que já está aberta, vai começar, e o reino das trevas, irmãos, é que vão estremecer, porque Deus é fiel. Essa foi a porta que Deus me abriu, então, se prepare, lá vem pastor Cláudio, aqui e na rádio também, pregando o evangelho, falando o que tem que ser falado, em todo instante, a todo momento. A porta está aberta para louvar, a porta está aberta para glorificarmos, a porta da salvação, a porta missionária, a porta para ajudarmos, a porta da solidariedade, a porta que é Cristo. Todo aquele que for a Ele e entrar, terá pastagem, irmãos, não passará necessidade, não passará fome espiritual, pode ter certeza. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não se preocupe com o anticristo, ele vai chegar mesmo. Se preocupe com Cristo Jesus que vive no seu coração. Vamos glorificar Ele nesse momento, meus queridos. Em todo o tempo, eu quero encerrar dizendo, confiemos nossas vidas nas mãos do Senhor. Só isso, pastor? Sim, quer mais? Vou repetir. Em todo o tempo, confiemos nossas vidas nas mãos do Senhor. Simples assim, irmãos. Maldito homem confia no homem. Vou confiar no homem, é? Não, confiar em Deus. É muito melhor confiar em Deus. Vamos ficar de pé. E vamos fazer uma oração congregacional. O que é oração congregacional? Aquela que você, do seu jeito, tem irmãos que gostam de levantar as mãos, outros não. Eu respeito muito, sabe, irmão, a individualidade de cada um. Tem irmãos que ficam calados, mas calado que eu digo, não abre nem a boca, mas está ali no Espírito orando, intercedendo. Vamos orar? Vamos pedir a graça do Senhor? Amém? Tem aviso depois já ou não posso? Tá certo. Posso falar? O irmão, nosso irmão Adriano, pede que o coral, após o término do culto, venha aqui à frente, que precisa ter uma rápida palavra com vocês, o coral, tá certo? Vamos orar, irmãos? Quem foi abençoado pela palavra? Quem é a igreja que está esperando Jesus? Somos nós, amém? Quem vai para o céu? Somos nós, criança, pai, mãe, filho, em nome de Jesus Cristo. Deus é bom, irmãos, com enfermidade, com doença, com dinheiro, sem dinheiro, mas saiba, tudo passa e Jesus Cristo fica na nossa vida. Aleluia. Eu estou tão feliz em estar aqui com você, irmãos, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Vamos orar. Não pense em nada agora. Não pense em nada a não ser em glorificar o nome do Senhor. Aleluia.
Santo e eterno Deus, aqui estamos nesses momentos, momentos que iniciamos esta oração para concluir o culto aqui, Senhor, neste santuário. Mas cada crente andando, caminhando, ou no seu carro, onde quer que esteja, Senhor, glorifica o Teu nome, meu Pai. Nós queremos agora, Senhor, renovar a nossa fé na Tua palavra, Senhor. Porque Tu sabes, Senhor, da nossa fraqueza, Tu sabes das nossas limitações, Tu conheces os nossos pensamentos, mas a porta, aleluia, está aberta, Senhor. Glorificado seja Teu nome, Senhor. Que esta igreja jamais, Senhor, diga que não pode, porque ela pode tudo naquele que a fortalece, Senhor. E a igreja somos nós, Senhor. Como o nosso pastor dizia pela manhã, que não haja nenhuma raiz de amargura, que não haja dissensão, que não haja divisão, mas que haja unidade, que haja união, que o Teu Espírito Santo seja abundantemente derramado nesta igreja, meu Pai. Que nos amemos, que nos perdoemos uns aos outros, Senhor. Ó Deus amado, derrama o dom do Espírito Santo nessa igreja, meu Pai. Que jovens, crianças, porque está escrito nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. E Tu vai derramar, Senhor. Eu sou, meu Deus, por convicção, um servo Teu, reformado, Senhor. Mas eu creio no poder do Espírito Santo, meu Pai. Não no sensacionalismo, meu Deus. Eu sei que tem falsos profetas, mas tem os verdadeiros profetas Teus na terra, meu Pai. Ó Deus, levanta nesta igreja, meu Pai, cada vez mais crentes de oração, crentes da palavra, fervorosos, e que todos sejam cooperadores, Senhor, porque não apenas compete, não apenas cabe aos pastores e aos oficiais, mas todos somos um só corpo, o corpo de Cristo Jesus, meu Pai. Abençoai, Senhor, as criancinhas que já estão aqui, aquelas que hão de nascer, os anciãos, os adultos, os oficiais, o nosso pastor, e cada família aqui representada, meu Pai. E que todo dia, meu Pai, nós possamos viver para a Tua glória, meu Deus. Repele, Senhor, repreende todo o mal, e que esta porta que está aberta, Senhor, nós possamos crer, porque Ele vive, posso crer no amanhã, aleluia, glorificado seja Teu nome, Senhor. Repreenda todo o mal, eu te peço, Senhor, o que está escrito vai se cumprir, meu Deus, não tem nada que possa revogar, mas como Jesus Cristo disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, Senhor. Livrai-nos do mal, Senhor, da mentira, da cegueira espiritual, da sonolência espiritual, da lerdeza, da preguiça e de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É assim que nós nos despedimos nesse momento e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, irmãos? Receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Uma semana na presença do Senhor desejamos a todos. Amém, irmãos?